tudo certo? Vamos para mais uma aula de geografia? Hoje a gente vai relembrar um pouquinho de todo o conteúdo que a gente vem estudando, certo? Sobre a vegetação. A gente estudou sobre a vegetação do nosso país, certo? Então, assim, você já sabe que existem as matas, as florestas, várias plantas, certo? Várias diferenças climáticas em cada região. A gente sabe também que o conjunto de plantas, né, de uma região, a gente diz que é a vegetação daquele local. Então, a gente estudou sobre várias vegetações, né? Campo, caatinga, Mata Atlântica, certo? E quando existem várias espécies de vegetação numa região, a gente diz que é a flora daquele local, né? Várias ervas, várias flores, certo? A gente diz que é a flora daquele local, certo? As vegetações e as suas características. A prof vai relembrar todas as vegetações que a gente estudou e as suas características, para depois a gente fazer as atividades que são no livro hoje, tá? Então, primeiro a gente falou das florestas, né? Normalmente, as florestas, elas têm as árvores altas, grandes, elas são bem juntas, tem muitas espécies de flora, lembra que a gente falou? Muitas espécies de plantas, jequitibá, seringueiras, avencas, bromélias, orquídeas. Normalmente, as florestas, elas têm mata fechada, em algumas partes chega até a ser escuro, porque as árvores, elas são muito juntas, tá? E são altas. Então, às vezes, o sol não consegue passar muito por ali. Essa é uma das características da floresta, ok? O cerrado. Gente, o cerrado ele fica principalmente no interior do Brasil, tá? Ele tem bastante capim alto, tá? Algumas plantas rasteiras também, normalmente uma afastada da outra, não são plantas perto. As árvores, né, são baixas, tá? Os troncos são finos e são tortos, tá? Então, essas são algumas das características. Lembrando que eu estou relembrando tudo que a gente já viu nas últimas aulas, ok? O campo é uma vegetação que a gente tem aqui no nosso estado, em Santa Catarina, certo? Então, né, na região sul, na verdade, né? E aqui em Santa Catarina também. O que tem, né? A vegetação, ela é uma vegetação rasteira, é verdinha, né? A gente pode dar o nome de capim ou de grama. Por quê? Por que tem essa vegetação de campo? Principalmente para a prática da pecuária, ou seja, a criação de gado, né? De ovelha, de boi, de vaca, por isso, né? Que ficam no campo. Então, os animaizinhos, eles comem, né? Esse capim e essa grama. Também temos a caatinga. A caatinga, ela fica localizada lá no Nordeste, tá? Norte e Nordeste. Lá é muito seco, porque a gente sabe que no Norte e no Nordeste já tem uma temperatura elevada e não tem tanta chuva, tá? Então, a vegetação de lá é da característica do clima de lá, certo? Não tem muita vegetação, na verdade, as árvores são de pequeno porte e espinhosas. Por quê? Elas não têm nutrientes para crescer. Se não chove, o solo é seco, o que acontece? A árvore ela não consegue crescer, certo? Igual nas florestas, que o solo é úmido, é um solo fértil, então é diferente, ok? A vegetação litorânea é bem variada, né? Que existe no mar, tem algas marinhas, tem coqueiros, tem areia, então é uma vegetação que a gente encontra na praia, que é litorânea, né? Que é do litoral. Lembra que a prof até tinha falado para vocês que na vegetação litorânea a gente tem muita Mata Atlântica também. E lembra que ela está sendo desmatada, que é para vocês, que desde lá de 1500, quando os primeiros portugueses chegaram, vão desmatando principalmente a área litorânea. Então, a área litorânea ela não tem uma vegetação tão rica, digamos assim, quanto as outras vegetações. Só que o ser humano está desmatando muito essa área, tá? Vegetação de praia é a vegetação rasteira, aquela que a gente encontra na faixa de areia, tem coqueiros também, tem principalmente lá na região norte, nordeste, tá? É o que a gente chama de restinga
Lembra que a gente falou sobre isso nas últimas aulas? Também temos o mangue. O mangue tem terrenos alagadiços, né? Muito alagado, tem muita água, tem pequenos arbustos, tá? Não crescem muito também. Eles se entrelaçam, na verdade, e eles dificultam a nossa passagem. A gente às vezes não consegue passar pelo meio de um mangue, ou porque tem muita água, ou porque tem esses arbustos que ficam um entrelaçado do outro, certo? Agora vamos para as atividades. Já que a gente relembrou, né? Agora vamos lá. Lá na página 51, na número 1, vocês vão ter que marcar as alternativas corretas na letra A. Só tem uma. Só uma parte das plantas do Brasil, né? A vegetação ou flora é só uma planta nativa do Brasil ou é um conjunto de plantas de uma região? B. A vegetação litorânea que possui terrenos alagados é a floresta, o mangue ou a caatinga? 2. Escreva de que modo as sementes se espalham sem a ajuda do homem. Lembra que a gente viu isso? Com a ajuda da natureza também, dos animais, dos ventos. Vamos relembrar um pouquinho. 3. Observar as imagens abaixo e escrever o nome de cada vegetação. Então, ali vocês têm duas imagens. Como que é o nome? São vegetações que a gente viu e que a gente relembrou hoje também. 4. Encontrar no caça-palavras o tipo de vegetação e responder as questões. Então, ali a gente tem cerrado, floresta, caatinga e campo. E aí vocês vão ter que dizer qual é a característica de cada uma, ok? Essas são as nossas atividades de hoje. Caprichem nas atividades, leiam com atenção. Ó, o emojizinho de hoje de um coração. Relembrando, lembra do desafio? Pois é. Então tá, façam as atividades com calma e com atenção. Lembrem-se que vocês são inteligentes e capazes. Beijo, até a próxima aula.